Vamos ler o tema, a proposição da carta de Paulo aos Filipenses, que é: fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. E a gente vai perceber hoje, através da carta aos Filipenses, que Deus ele tem diversas formas de trazer conforto, consolo, fortalecimento, encorajamento para o ministério. Para aquelas pessoas, principalmente que estão na linha de frente, Deus ele tem um jeito especial de trabalhar com essas pessoas e motivá-las para que elas possam continuar, mesmo passando por situações difíceis. E é muito claro que todos os cristãos passam por momentos sombrios em suas vidas. Há momentos de incerteza, de tristeza, de solidão, e às vezes desespero, outras vezes dúvidas. Mas sabemos que Deus, em sua graça soberana, sempre levanta pessoas para estar do lado desses obreiros, visando esse fortalecimento e encorajamento, para que eles sigam o propósito para o qual Deus o chamou. E essa noite nós vamos ver que nas horas mais sombrias e mais difíceis da vida de Paulo, Deus em sua graça levantou homens para que estivessem do lado dele onde quer que fosse, dispostos até mesmo a perder a própria vida por causa do Evangelho. E hoje nós vamos pensar e meditar a respeito do tema: o segredo da alegria cristã no exercício do ministério. Uma mente humilde que desfruta da companhia de homens de Deus nos momentos sombrios da alma. Às vezes, nós pensamos que somos super-homens, principalmente quem está à frente de ministério, acredita que não precisa de ajuda, que pode fazer tudo e resolver tudo sozinho. E a gente vai ver através desse texto que sempre precisamos de pessoas. Sempre precisamos de alguém do nosso lado, sempre Deus levanta homens e mulheres para levar adiante o ministério. E nós vamos nos pôr de pé e vamos ler Filipenses 2, de 19 a 30. Filipenses capítulo 2, versos 19 até o 30. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele que quero, ou melhor, a quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu também tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo,
arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Oremos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu suplico que o Senhor nos abençoe hoje, que vamos meditar sobre a vida de Timóteo e Epafrodito. E que o Senhor desperte os nossos corações para que nós possamos ser outros Timóteos e outros Epafroditos para auxílio dos teus servos, dos teus ministros, daqueles que estão na frente de batalha do Evangelho. Abra o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos falar de uma dupla dinâmica do encorajamento ministerial. Nós vamos falar sobre dois homens que Paulo ocupa meio capítulo quase da carta de Filipenses para exaltar e elogiar e tecer comentários à vida desses dois homens de Deus que Deus havia separado para estar do lado dele enquanto ele estava ali na prisão. O primeiro é Timóteo. O que significa Timóteo? Qual é o nome dele? O nome dele significa que honra a Deus, ou seja, aquele que honra a Deus. É interessante que se a gente olhar para a vida dele, foi exatamente isso que ele fez com a sua vida. Ele viveu para honrar a Deus. E de que forma que a gente encontra Timóteo honrando a Deus? Antes, a gente tem que entender que Paulo encontrou Timóteo provavelmente na sua primeira viagem missionária, a altura que talvez esse jovem tivesse se convertido. Aparentemente, a avó dele, como é que chamava a avó dele? Como chamava a avó? Muito bem, Lloyd. E a mãe dele? Eunice. Provavelmente essas duas já eram convertidas. E ele era filho de uma mãe judia e de um pai gentil. E o apóstolo sempre o considerou como o próprio filho na fé. Quando Paulo ele voltou para Derbe e Lista, na sua segunda viagem missionária, ele então alistou esse jovem Timóteo como um dos seus colaboradores. Em certo sentido, se a gente começar a olhar para o livro de Atos, nós vamos entender que Timóteo provavelmente tenha substituído João Marcos, a quem Paulo não quis levar para a segunda viagem missionária, porque João Marcos tinha abandonado na metade da primeira viagem missionária. E a gente começa a ver na experiência de Timóteo, e nós podemos ver que nós estamos no segundo capítulo pensando sobre o tema de uma mente humilde, uma mente submissa. E a gente vai perceber na história da vida de Timóteo que essa mente humilde não acontece assim de repente quando uma pessoa se converte. Ele passou por um processo de crescimento e Timóteo teve que desenvolver e cultivar a mente de Cristo. Não era natural para ele ser servo, mas à medida que ele ia andando, caminhando com o Senhor e trabalhando com Paulo, ele foi se tornando o tipo de servo que Paulo podia contar e que Deus podia honrar. E agora nós vamos ver algumas características desse jovem que foi um gigante na fé, porque a vida dele foi usada para honrar a Deus. E a primeira característica que a gente encontra, que Paulo, citando a respeito de Timóteo, ele diz que Timóteo tem interesse sincero pelo bem-estar dos irmãos. Timóteo não estava preocupado em ganhar amigos ou em influenciar pessoas. Não, ele estava realmente interessado no bem-estar físico, espiritual, emocional de todos aqueles que estavam ao seu redor. E Paulo, a gente tem que notar que ele desejava ter informações a respeito da igreja lá em Filipos. E a gente tem que lembrar, Paulo estava onde? Paulo está preso em Roma e ele
quer saber notícia lá do pessoal que está em Filipos, uma das igrejas que ele fundou nas suas viagens missionárias. E ele, ao mesmo tempo, também quer enviar notícias a respeito dele para aquela igreja que está lá, cuidando, sustentando, orando e enviando até mesmo donativos para que ele pudesse sobreviver. E a gente tem que notar, embora Paulo conhecesse muita gente em Roma, e como a gente sabe que ele conhece muita gente em Roma, quando a gente lê o capítulo 16 da carta aos Romanos, nós vamos ver que lá ele sauda pessoalmente 26 pessoas, em Romanos capítulo 16. Mas quando ele tem que mandar alguém lá de Roma para ir ser um mensageiro lá em Filipos, dessas 26 pessoas, Paulo talvez não tenha visto ninguém disposto, ou talvez não tenha alguém tão capacitado e apto quanto Timóteo. Por isso que no meio de tanta gente que ele conhecia, ele envia Timóteo para levar notícias e depois trazer notícia para eles a respeito da igreja em Filipos. E por isso, Paulo envia Timóteo para ele tanto confortar os irmãos lá em Filipos, por saber qual é a situação real dele, e para que depois ele, Paulo, fosse confortado com as notícias que Timóteo traria de volta. E a gente tem que entender, as viagens eram longas, cansativas, além de perigosas e envolvendo grande risco de vida. Somente alguém que não pensava em si mesmo era capaz de se colocar à disposição para tamanha tarefa. Paulo afirma que Timóteo era capaz de envolver-se com pessoas e com a obra de Deus, única e exclusivamente por desejar ardentemente o bem-estar delas. De maneira alguma, Timóteo pretendia se beneficiar estando ao lado de Paulo, ou se beneficiar através do ministério. De maneira alguma ele pretendia estar em evidência. E Paulo ele é muito claro que fala assim, não tem ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. E quando a gente olha para a vida em geral, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas são tremendamente egoístas. E a gente carece, nós necessitamos cada vez mais de pessoas como Timóteo, que ao invés de pensar em si, pense no bem-estar sinceramente das pessoas que estão ao seu redor. Essa é a primeira característica que a gente pode ver que o texto fala a respeito de Timóteo. Ele tem interesse sincero pelo bem-estar dos irmãos. Ontem à noite, a hora que a gente voltava do casamento ali em São Paulo, a gente comentou a respeito do irmão que ele nunca cumprimentava a gente. Na verdade, não cumprimentava ninguém. Mas quando ele vinha e falava, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Era porque ele queria ele tinha algo para pedir. Ele nunca, mas nunca conversou comigo, exceto para me pedir algo. Algo pessoal, entendeu? A última vez que ele falou comigo é se eu tinha uns 2, 3 CDs que ele precisava ouvir. E é exatamente o contrário disso que era Timóteo. Ele não se aproximava das pessoas porque ele ia tirar proveito. Ele não se aproximava das pessoas porque as pessoas tinham algo para dar para ele. Ele não se aproximava das pessoas porque as pessoas faziam bem para ele. Não, ele se aproximava porque ele queria ser bênção na vida das pessoas. Ele queria ser um refrigério, ele queria que as pessoas tivessem um bem-estar. Segunda característica desse jovem era: busca os interesses de Jesus Cristo. Além de buscar o interesse, com interesse sincero, o bem-estar das pessoas, ele também tinha um interesse genuíno pelas coisas de Cristo. Uma das maiores tragédias no meio cristão de nossos dias é que perde-se muito tempo, energia
e esforço desnecessário em busca de construir o próprio reino de Deus, em detrimento, ou melhor, construir o próprio reino em detrimento do reino de Deus. Nós usamos as pessoas, o ministério e todo tipo de artimanha para alcançar os próprios interesses, ao invés de cultivar uma mente humilde que busca o interesse de Jesus. Nós usamos a nossa influência, usamos o nosso carisma, usamos a nossa posição e até mesmo o ministério recebido por Jesus, usamos os dons e talentos para promover aquilo que gostamos e aquilo que buscamos e procuramos agradar as pessoas apenas para tirar algum proveito próprio. E aqui está mostrando, Timóteo usava a sua vida, os seus dons, os seus ministérios, os seus recursos, porque ele tinha interesse pelas coisas de Jesus. Timóteo sacrificava a própria vida e o próprio bem-estar para promover os interesses do reino de Deus. Carecemos de mais crentes que se entreguem ao Evangelho, ao invés de pensar o que vão ganhar seguindo a Cristo. É a primeira coisa que as pessoas pensam, o que eu vou ganhar seguindo a Cristo? Elas não pensam aonde eu posso servir a Cristo, mas sim o que de bom eu vou receber. O nosso envolvimento com a Igreja de Jesus Cristo mostra o quanto buscamos o interesse do reino de Deus. A forma como nós damos valor para as coisas que a igreja faz, para os programas que a igreja realiza, e o nosso envolvimento com essas programações da igreja demonstra o quanto nós buscamos o reino de Deus. E a grande questão é, o interesse de quem você busca na vida? E quando a gente fala de interesse na vida, nós não estamos olhando para Timóteo apenas no domingo. Não. Timóteo está ali servindo diariamente a Paulo. Não é só domingo à noite. Ele está à disposição. Ele deixou a sua vida ali em Listra e Derbe, e ele viajou centenas e centenas e milhares de quilômetros para chegar em Roma, para então poder servir ao apóstolo Paulo. Ele tinha o interesse genuíno pelas coisas do reino. E a terceira coisa que a gente pode notar, que Timóteo era o quê? Um servo aprovado pelo serviço prestado em favor do reino de Deus. A gente deve notar que antes de Paulo comissionar Timóteo para a sua equipe ministerial, esse mesmo apóstolo Paulo o experimentou no trabalho do reino, a ponto de reconhecer que ele serviu na obra como um filho ao lado do pai. Antes de ele enviar e comissionar Timóteo para que estivesse do lado dele, primeiro ele testou Timóteo. E a gente tem que entender que algumas pessoas, às vezes, elas querem entrar no ministério, mas elas acabam atropelando o processo e acabam, às vezes, até mesmo destruindo a própria igreja, a própria vida e o próprio ministério, porque elas querem forçar uma entrada onde que só é recebido aqueles que são chamados pela graça de Deus. E como essas pessoas são reconhecidas? A gente tem que entender que antes de Paulo chamar Timóteo, você quer fazer parte da minha equipe ministerial? Você quer andar comigo? Você quer levar o evangelho a todas as nações comigo? A primeira coisa que ele fez depois que Timóteo se converteu, deixou ele no próprio lugar onde ele estava. E se você ler Atos capítulo 16, a partir do verso 2, você vai perceber que Paulo deixou Timóteo ali em Listra e Derbe, aonde ele o havia encontrado, onde morava sua mãe e a sua avó, e que depois, na segunda viagem missionária, quando Paulo passa por lá novamente, o texto diz que os irmãos da cidade
E os crentes, a igreja dava bom testemunho a respeito do jovem Timóteo. Então, não pense que ele chegou, evangelizou e falou, vamos comigo. Não. Ele evangelizou, deu instruções e deixou ele ficar ali quietinho, para ver se ele ia crescer, produzir frutos, ia evoluir e a obra iria ter proveito através da vida dele, ou se ele ia azedar o próprio coração e o ambiente aonde ele estava. Então, antes dele levar Timóteo, ele ficou observando a vida de Timóteo. Ele ficou vendo os frutos que Timóteo dava. Ele ficou observando o que as pessoas falavam a respeito de Timóteo. E quando ele voltou e percebeu que todos davam um bom testemunho da vida cristã que Timóteo levava, então ele falou, agora você está pronto para ir comigo. Você pode ir lá e ler Atos capítulo 2. Capítulo 14, na primeira viagem, ele encontrou Timóteo e eu creio que ali ele se converteu. E no capítulo 16, já na segunda viagem, ele chama Timóteo para participar com ele. E mais tarde, Paulo escreveria a Timóteo dizendo a respeito da importância de não se chamar novos crentes para fazer parte do ministério, para que eles não caiam na condenação do diabo. Ou seja, na soberba, na vaidade. Então, a melhor forma de você saber se alguém é aprovado ou não por Deus, não é levando ele para o campo e mandando ele fazer a obra. É observando o que ele está fazendo na sua própria igreja. Se aquilo que está fazendo tem produzido frutos, tem sido para a glória de Deus, ou tem sido motivo de discórdias, dificuldades e tribulações. Timóteo, antes de ir para a viagem, e a palavra que ele usa, aprovado, é alguém que passou por diversos testes, e esses testes visavam ver o caráter, visavam ver a aptidão, e diz que ele foi testado e foi aprovado. A nossa grande dificuldade é que nós fugimos dos testes. A gente quer fazer de tudo para chegar, mas sem ser testado. E é por isso que alguns e muitos vão e voltam, porque fogem do teste. E Timóteo, Paulo não poupou ele do teste. Colocou ele no teste e todos deram testemunho dele. Esse foi os 3 maiores elogios que Paulo fez a respeito de Timóteo. Interesse sincero pelo bem-estar dos irmãos, buscava os interesses de Jesus e era um servo aprovado pelo serviço prestado. Antes de ser um missionário, ele já era aprovado porque ele já prestava serviço, e um serviço aprovado por Paulo. Agora, vamos pensar um pouquinho no outro que fazia parte dessa dupla dinâmica, Epafrodito. O que significa o nome dele? Encantador. E quando a gente olha para a vida dele e as coisas que Paulo fala a respeito dele, a gente tem que chegar a essa conclusão, que realmente ele foi um cristão que encantava as pessoas que estavam ao seu redor. Paulo, a gente sabe que ele era hebreu de hebreu. Ele era judeu 100%. Timóteo, ele era o quê? Meio judeu e meio gentil. E Epafrodito? Até onde a gente sabe, ele era totalmente gentil. Porque ele era de qual lugar? Ele era de Filipos. E a gente tem que entender que Epafrodito está lá com Paulo em Roma como um enviado. Nós vamos ver daqui a pouco. A igreja de Filipos enviou Epafrodito para estar suprindo as necessidades de Paulo lá em Roma. Então a gente percebe
que ele é um cristão que realmente encantou aos outros e deve encantar a nós também quando a gente lê a história dele. Primeira coisa que Paulo fala a respeito de Epafrodito, que ele é o quê? É um irmão. Mas parece que ele quer destacar esse irmão. Timóteo era irmão dele? Era irmão também. As outras pessoas, o pessoal lá de Filipos, eram irmãos também. Mas parece que ele, com esse meu irmão, ele estava querendo dizer que Epafrodito estava com ele para o que desse e viesse. Seja lá o que for, eles estavam juntos. Ele era um irmão visando o crescimento do reino de Deus, tamanha intimidade e familiaridade que os dois tinham. Epafrodito tinha um relacionamento tão profundo que Paulo o considerava não apenas um amigo, alguém que estava com ele, mas alguém da sua própria família. Alguém que, além de pertencer à família de Cristo, também era da família de sangue. Tamanho o relacionamento que ele tinha. Mas ele continua dizendo, falando que Epafrodito era o quê? Um cooperador. O que é cooperador? É aquele que opera junto. Aquele que estão juntos fazendo a mesma coisa. Operando em parceria. Operando um ao lado do outro. Paulo reconhece que Epafrodito estava do seu lado auxiliando o reino de Deus. E onde os líderes cristãos investem as suas forças juntos, em cooperação, visando o reino de Deus, há mais rendimento do trabalho, menos desperdício de tempo, recurso e energia. A grande dificuldade na obra, quando cada qual deseja investir os seus esforços e os seus recursos apenas naquilo que lhe interessa, e não naquilo que é precioso para o reino de Deus. Pense bem, Epafrodito, ele era uma pessoa muito bem, a gente já leu o texto e nós vamos ver mais adiante, muito bem reconhecida lá em Filipos. E eu creio que ele tinha uma boa posição, ele era honrado lá em Filipos. Mas quando a igreja ficou sabendo que Paulo estava passando dificuldades, às vezes frio na prisão, às vezes fome, com certas limitações, a igreja começa a procurar alguém que fosse capaz de ser fiel a uma missão que a igreja tinha. Qual era a missão? Eles levantaram uma oferta e a pessoa tinha que sair lá de Filipos e ir até Roma para levar esse dinheiro. E não é como hoje. Hoje você faz um depósito e você liga para a pessoa, vê aí que já caiu na sua conta. Ou você manda uma mensagem, vê aí se já caiu na sua conta. A pessoa já entra pelo celular, já caiu sim, e responde na hora. Lá as viagens demoravam 2, 3 meses para a pessoa chegar no local. E depois 2, 3 meses para ele voltar com a resposta. As viagens às vezes eram por montanhas, por rios, por neve, por calor, por deserto. E a gente tem que notar que ele deixou talvez a vida confortável que ele tinha em Filipos para ir servir Paulo na prisão. Enfrentar os perigos da viagem, enfrentar todos os desafios, porque ele queria cooperar com o Evangelho. Ele não pensava nele, ele não pensava em Paulo, mas ele pensava em usar a vida dele para ser útil para o reino de Deus. Ele era um cooperador. E a grande questão é que a gente pode notar que, embora Epafrodito fosse alguém que estivesse a serviço do reino de Deus,
a gente vai ver que ele não tinha imunidade especial. O próprio texto mostra que ele ficou doente e quase morreu. Ah, se fosse hoje. Ia estar escrito, Paulão ia estar escrito: Senhor, eu reivindico que o Senhor cure, porque o teu servo está a seu serviço. Ele veio aqui para honrar o Senhor. Mas a gente não vê nada disso. A gente só vê ele dizendo o quê? Que Deus teve misericórdia dele. E também do próprio Paulo. E a gente entende, um cooperador, muitas vezes vão passar dificuldades. Por isso que o próximo ponto que ele fala, companheiro de lutas. A vida cristã não é parque de diversão e nem colônia de férias. Já diziam os antigos, mas sim um campo de batalha. E Timóteo e Epafrodito, bem como Paulo, entenderam isso e viveram isso. Sentiram isso na pele. Eles não tinham uma visão romântica do que era a obra de Deus. Ah, já que eu estou a serviço de Deus, nada vai me atingir, nenhuma doença, nenhuma adversidade. Mas Paulo está onde? Paulo está preso. E preso por quê? Por fazer a vontade de Deus. E agora Epafrodito está onde? Está ali com ele, distante da sua casa, abandonou tudo, abandonou todos, para cumprir uma missão que poucos estavam qualificados a fazer. Mas a gente vê que Paulo afirma que ele era um companheiro de luta, alguém que estava ali junto dele, levantando as armas contra as milícias do mal, combatendo os mestres judaizantes, combatendo os gregos e romanos escarnecedores, combatendo os adoradores do imperador, os sensualistas e os governadores desse mundo tenebroso. Um obreiro cristão deve sempre esperar lutas, porque o inimigo de nossa alma não deseja ver a obra de Deus prosperando. E quanto maior a tarefa, maior o chamado, maiores serão as lutas, maiores serão as dificuldades. E um dos encorajamentos que Deus dava ao apóstolo Paulo ali na prisão era o quê? Era ter homens como Timóteo e homens como Epafroditos dispostos a enfrentar até mesmo os momentos difíceis do ministério, os momentos sombrios, os momentos em que a tristeza, a angústia, o desespero chegam. Os cristãos devem esperar lutas, oposição, perseguição e até mesmo a possibilidade de morte para servir ao Evangelho. E a grande questão é, o que você faz nas horas da luta da sua igreja? Você se apresenta na frente de batalha ou você se retira, esperando o vendaval passar para depois sair de novo da toca? O que você faz? Pela graça de Deus, Ele sempre levanta homens como Timóteo e Epafrodito, homens dispostos de colocar a própria vida à disposição do reino. Outra questão que a gente deve notar é que ele fala assim, que Epafrodito era um mensageiro, era um enviado. E a palavra enviado, sabe qual que é? Apóstolo. Não apóstolo como os 12, não apóstolo como Paulo, mas sim um mensageiro. Eles se reuniram, tomaram uma decisão, levantaram a oferta e falaram: quem vai por nós? E olhando para a característica, eles entenderam que a melhor pessoa seria Epafrodito. E deram então o montante, né, a coleta que foi feita a Epafrodito, e Epafrodito foi então para estar com Paulo. E aqui o texto também diz que ele estava lá para suprir as necessidades que a igreja lá em Filipos não podia. Paulo estava limitado, estava preso, não podia sair, não podia andar. Eu creio que naquele momento os dois, Timóteo e Epafrodito, foram os pés de Paulo, foram as mãos de Paulo, até mesmo a boca de Paulo, porque a gente vê que
Paulo envia Timóteo para saber como é que a igreja está e depois trazer notícia, mas também o próprio Epafrodito, ele veio com os donativos, mas veio também com notícias a respeito da igreja. E depois ele voltaria, assim que soubesse de como Paulo estava, para trazer novamente notícias para a igreja em Filipos. A grande questão é, o que uma pessoa precisa ser para ser encarregada de uma missão tão sublime? Será que eu e você seríamos escolhidos assim como Epafrodito? Porque você entende que Epafrodito ele tinha que ser fiel à mensagem, ele tinha que pegar o dinheiro, ele poderia sumir no mundo, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha como saber aonde ele andaria. Mas ele foi. E quando chegou lá, ele tinha que relatar exatamente o que estava acontecendo em Filipe, para que Paulo entendesse a situação da igreja. E depois ele tinha que voltar para Filipos, a fim de informar a igreja a exata situação de Paulo. Agora, a grande questão, como é que eu e você entendemos e percebemos qual é o nosso discernimento a respeito daquilo que Deus está fazendo e quer fazer, para que eu e você possamos ser esse mensageiro fiel, que transmita exatamente a notícia da forma como tem que ser. Será que eu e você estaríamos aptos para ser esse mensageiro fiel, esse apóstolo enviado por uma igreja para transmitir notícias a quem não tinha condições de realmente comprovar que aquelas notícias são reais? Hoje é fácil. Alguém fala algo, você pega o telefone, eu mando uma mensagem, é verdade? Não, é verdade. Não é verdade. Mas naquela época não tinha. Para uma notícia chegar, dependendo do lugar, era 2, 3 meses. E 2, 3 meses é muito tempo. Muito tempo mesmo. E aqui, o próximo elogio, ele disse assim, é digno de alegria e de honra. Quando Epafrodito chegasse, aliás, ali em Filipos, ele fala, alegrem-se com ele. E honrem homens como esse. Por que a alegria? Quando a gente olha aqui nos versos 26, ele diz assim, está falando de Epafrodito, né? Pois ele tem saudade de vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Sim, ele ficou doente, de fato quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. Cadê? Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. A gente tem que entender que Paulo está falando de uma carta de alegria. 16 vezes ele fala alegrai-vos, ele fala de alegria. Mas aqui ele fala que está tendo tristeza e que Deus teve misericórdia para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. A gente tem que entender qual era essa tristeza. Por que eles estavam tristes? Primeiro, Paulo estava triste e angustiado, assim como Epafrodito, porque a igreja lá em Filipos estava triste. Por quê? Porque eles amavam muito a Epafrodito. E eles tiveram notícia, Epafrodito está doente, está muito doente. E eles se entristeceram. E pelo fato da igreja em Filipos se entristecer, imagina quanto tempo essa notícia para chegar de Roma a Filipos e de Filipos para Roma, para que Paulo ouvisse que a igreja está triste porque Epafrodito ficou doente. Imagina quanto tempo demorou. E Epafrodito também se entristeceu, porque a igreja em Filipos estava triste por saber que ele estava doente. Mas agora ele já tinha sido curado. E Paulo fala assim, Deus teve misericórdia dele, de Epafrodito, mas não somente dele, mas de mim também. Por quê? Porque eu também estava triste, por saber que a igreja estava triste por causa de Epafrodito.
Mas quando Deus curou ele, teve misericórdia dele para que eu não tivesse tristeza, porque a igreja estava triste, e também tristeza porque Epafrodito morreu. Então ele fala que Deus teve misericórdia para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. E agora ele ia mandar Epafrodito de volta, para que quando a igreja lá visse Epafrodito, se alegrasse. E ele fala, não se alegrem apenas, honrem homens como esse. Por que alegrar-se e honrar homens como esse? Primeiro, ele quase morreu pela causa de Cristo. Imaginam as viagens, as condições precárias, talvez má alimentação, sol, talvez malária e tantas outras coisas que Epafrodito estava sujeito por causa dessa viagem. E mesmo assim ele se sujeitou. Ele falou, eu vou. E ele foi. E ele foi. E para você ver se as viagens eram fáceis ou não, por que João Marcos desistiu? Se fosse fácil, se fosse algo romântico, João Marcos não teria desistido. A gente sabe que depois Paulo escreve a Timóteo e fala, me traga João Marcos porque ele me é útil. Eles se reconciliaram. A gente sabe que Barnabé e Paulo se dividiram por causa de João Marcos. Como ele abandonou a primeira viagem, não sei se por saudade de casa, né? Não queria ficar longe do papai e da mamãe, eu não sei, mas de alguma forma, na metade do caminho ele falou, eu vou voltar. E ele voltou. E depois Paulo falou, não. Barnabé queria levar, ele falou, não. E a discussão foi tão severa que Barnabé partiu com Marcos e Paulo pegou Silas e eles se separaram. Então não era fácil as viagens. E Epafrodito também não deve ter participado de uma viagem fácil. Não é igual hoje. Hoje você pega o avião aqui, amanhã você está lá na China. Depois você está na Austrália no outro dia, e no outro dia você voltou para os Estados Unidos, depois em 4, 5 dias você faz tudo isso e está no Brasil de volta. Conforto, ar-condicionado, passa lá uma bebida, comidinha para você. Não é assim. Não é assim. As viagens eram difíceis. A gente estudou no livro de Atos que eles ficaram 3 meses na ilha de Malta parado. Por quê? Esperando o inverno passar, para que depois tivesse condições apropriadas para seguir viagem. Imagina você indo cumprir uma missão e ter que ficar 3 meses parado num lugar esperando o inverno passar. Então, as viagens eram difíceis. E a gente vê aqui que Paulo está dizendo que Epafrodito quase morreu por causa de Cristo. E, segundo elogio, ele fala, ele arriscou a própria vida servindo a Paulo. A vida dele correu risco por causa da missão que ele tinha em auxiliar a Paulo. Será que os cristãos têm uma imunidade especial porque estão servindo a Deus? Não. Quantos e quantos cristãos morreram por causa do Evangelho? Adoeceram, e Deus poderia curar, mas Deus não curou, permitiu que eles partissem. A gente vê ali em Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, não tome apenas água, mas coloque lá um pouquinho de vinho, por quê? Por causa das suas constantes enfermidades. Por que Deus não curou Timóteo? Por que Paulo não ordenou lá e... Não, ao invés de ordenar, ele fala, dá um remedinho caseiro lá para que ele não tivesse as constantes enfermidades. Então a questão é assim, se eu e você queremos servir ao reino de Deus, nós temos que esperar lutas, temos que esperar batalhas, temos que esperar dificuldades. Ninguém vai servir a Deus se não estiver disposto a entregar a própria vida. Ninguém vai servir o reino se não estiver disposto a entregar a própria vida. Portanto, a gente tem que entender
onde você se encontra no reino de Deus. E Warren Wiersbe, ele afirma que todos nós vivemos entre Filipenses 1:21, todos nós vivemos ou em Filipenses 1:21, ou vivemos em Filipenses 2:21. Não tem escapatória, não tem meio termo, sabe? Filipenses 2:30, não tem. Filipenses 1:30, 2:5, não tem. Ou você vive como Filipenses 1:21, ou você vive como Filipenses 2:21. Mas não precisa se preocupar, estão aqui. Qual que é o Filipenses 1:21? Pois todos buscam os seus próprios interesses, ou melhor, 2:21, né? Todos buscam seus próprios interesses e não o de Cristo Jesus. Ou você vive assim, mesmo dentro da igreja, buscando o seu próprio interesse, ou você vive assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E você pode avaliar a sua vida. Você busca o interesse de quem? E você vive para quem? Avalie. Ou você vai estar aqui, ou aqui. Se você vê os elogios que Paulo fez para Epafrodito e fez para Timóteo, e olhando para a sua vida, você pode ter uma avaliação da onde você vive. A gente sabia que Timóteo, Paulo e Epafrodito viviam aqui. O viver para ele era... Para eles, na verdade, era Cristo. E nós? A questão é, você tem interesse sincero pelo bem-estar dos outros? Quando você se aproxima das pessoas, é porque você quer fazer bem a elas ou porque você quer tirar algum bem, algum proveito delas? Você busca os interesses de Jesus Cristo ou os seus próprios interesses? É uma avaliação que nós temos que fazer. Porque a única forma de... Se eu e você vivemos em Filipenses 2:21, a única forma da gente sair de 2:21 e voltar para 1:21 é percebendo que nós estamos em 2:21. Talvez, pela forma como a gente se envolve com a igreja, a gente prega, a gente canta, a gente serve, a gente limpa, a gente dá dízimo. Então, às vezes, a gente fica acomodado achando que estamos em 1:21. A nossa vida é de Cristo. Mas a forma como nós vivemos os outros 6 dias e meio da semana, isso vai demonstrar se a gente está em 1 ou 2:21. Você tem sido aprovado no serviço ao reino de Deus? Ou seja, qual é o serviço que você tem prestado ao reino de Deus? E se tem prestado, qual é a avaliação que você tem recebido do serviço que você tem prestado? Você é motivo de alegria para os que servem ao reino de Deus? As pessoas que estão ao seu redor se alegram com a sua presença? Você é motivo realmente de gozo para aqueles que estão batalhando no reino de Deus? Você é cooperador ou competidor contra os que estão servindo ao reino de Deus? Você soma ou você divide? Você ajuda ou você espalha? Você aparece ou some na hora das lutas? O que você faz na hora que a gente vai realmente ter que levantar as armas e vamos enfrentar uma dificuldade tremenda? O que você faz? Você é o primeiro que se apresenta ou é o primeiro que foge? Nem com GPS acha. Qual você é? Desliga o celular, tira o telefone da tomada, passa lá. Você vê que a toalha, a cortina até fez assim, né? Para ver quem está lá. Ixi, é o pastor.
O que você faz quando a coisa está feia? Você é fiel nas notícias que leva a respeito de sua igreja? Seria um Epafrodito enviado pela IBNJ? Se imagina, vamos voltar a 2000 anos atrás, não temos nada de tecnologia e precisamos mandar um representante nosso lá para a Bahia, de jegue. Não é de avião, não, é de jegue. Alguns meses aí de viagem. Quem estaria disposto? Não só ir, mas depois voltar, né? Voltar com as notícias e aquilo que está acontecendo lá na Bahia. Tá bom, não precisa ser na Bahia. Vamos pensar. Santa Fé do Sul. Está ali, lá no finalzinho do estado. O homem que implantou a igreja que eu participei lá em Araraquara, a primeira igreja batista, João Rodrigues, pastor João Rodrigues. Ele é da época que ele implantou a maioria das igrejas. Araraquara, Américo, Bebedouro, Matão, todas as igrejas ali da região, São Carlos, as mais antigas, foi ele que implantou. Sabe como ele ia? No lombo de um cavalo. No lombo de um cavalo. De cidade a cidade, implantando igrejas. Hoje a gente não vai nem de carro, nem de avião. Nem de avião, nem com carro com ar-condicionado. Então, qual é a avaliação que nós fazemos da nossa vida? Nós estamos realmente? E a questão é, a única forma de sairmos de Filipenses 2:21, que é, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, e irmos para Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é clamarmos a Deus em arrependimento, pedindo-lhe uma mente humilde que pense no reino de Deus como o alvo mais sublime de nossas vidas. Qual é o alvo mais sublime da sua vida? O que você mais deseja? O que você mais quer? O que você não viveria sem? Se isso não for o reino de Deus, você está no 2:21. Aí você precisa substituir esse para o 1:21. Dessa forma, você vai poder desfrutar da alegria da vida cristã. Porque é o próprio Deus que supre essa alegria, colocando pessoas ao seu lado para te auxiliar no serviço do reino. Deus tem me dado a alegria de ter algumas pessoas aqui na igreja, como Epafrodito e como Timóteo. Pessoas que às vezes percebem alguma coisa errada e se colocam à disposição. E eu louvo a Deus porque Ele tem colocado pessoas assim. E eu creio que eu não devo nem citar os nomes para não esquecer um ou outro. E aí ficaria chato. E eu ia desmotivar esse Timóteo e esse Epafrodito a prosseguir. Mas saiba, Deus levanta pessoas simples como Timóteo, como Epafroditos, que estavam quietinhos ali na sua igreja, ali na sua cidade, pessoas que não eram de grande influência a princípio, mas que pelo serviço prestado se tornaram pessoas dignas de honra e dignas de grande alegria para as suas igrejas. Continue colocando a sua vida à disposição do reino de Deus. Eu creio que você que tem andado comigo, tem conversado comigo, tem me servido, tem discutido comigo a situação da igreja e algumas coisas que nós podemos fazer. Continue sendo um Timóteo, continue sendo um Epafrodito. E Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Da mesma forma como Deus deu graça
a Timóteo e Epafrodito para uma missão tão difícil, Deus também vai capacitar você.